Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse primeiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre família, e hoje chegamos aqui na lição de número 12. Vamos aqui abordar o tema, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Isso vai ficar bem claro no decorrer da lição, o sentido de, após o casamento, essa fundição entre um homem, o sexo masculino, com uma mulher, o sexo feminino, tornarem-se somente um. E uma vez que houve essa união, separar causa danos, causa problemas. Isso vai ficar bem claro para nós, e que essa verdade nos leve a uma reflexão da seriedade do namoro cristão, do noivado cristão e do casamento cristão, que é radicalmente e absolutamente, completamente diferente do que acontece fora dos nossos arraiais, fora dos nossos acampamentos, nessa sociedade doentia, corrompida e deformada. Observe que nós somos norteados, nós, a igreja, governado pelo nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, a nossa bússola, a regra de fé e prática, que é a preciosa palavra do nosso Deus. Então vamos aqui tratar sobre esse assunto tão importante, o verdadeiro sentido de serem dois em um, essa fundição que há a partir do casamento. Texto áureo: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse é o propósito do casamento. O homem e a mulher, quando chega em uma certa idade, depois de namorar, passa pelo noivado e unir-se os dois por intermédio, através do casamento, que foi uma instituição divina, assim como também a família. E nessa união é necessário deixar o pai e deixar a mãe. Claro que nós não estamos falando aqui, 1000 vezes não, de abandonar pai e mãe. Pelo contrário, não é isso. Nosso pai e a nossa mãe jamais deixará de ser os nossos pais, no sentido de formar a partir daí do casamento. O casamento é o início dessa formação, formar a partir do casamento uma família. Nós que éramos administrados pelos nossos pais, agora vamos administrar um novo lar, os nossos filhos, e nós temos novas responsabilidades junto com a nossa esposa e vamos desenvolver e amadurecer juntos. Verdade aplicada. Uma só carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só. Observe que é uma observação do próprio Deus. O próprio Deus, depois de fazer o homem do pó da terra e soprar na sua narina o fôlego de vida, e o homem tornar-se ou vir a ser alma vivente, o próprio Deus observa que não era bom que esse homem estivesse só. E ele mesmo usa essa expressão: far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. No hebraico, essa frase, adjuntora que lhe corresponda, pode ser traduzido como aquela que completa a sua vida. Então, o próprio Deus observa que não era bom que o homem estivesse só, e ele
prover uma mulher para esse homem. Observe, irmãos, que aí está o querer de Deus para a humanidade, o referencial, o padrão de perfeição estabelecido pelo próprio Deus, aí está. Quando nós pensarmos em namoro, noivado, casamento, família, precisamos ir até Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, a queda ocorre no capítulo 3, precisamos ir no capítulo 1 e capítulo 2 para entender o querer de Deus, a vontade de Deus para a humanidade. O próprio Deus observa que não era bom que o homem estivesse só, põe um sono pesado em nosso papai Adão, abre o seu lado, tira uma das suas costelas, fecha o local, cerra o local, e dessa única costela, então, o próprio Deus, ele forma uma mulher e ele mesmo traz essa mulher até o nosso papai Adão. Nesse momento, irmãos, ele, ao trazer a mulher até Adão, ele estava instituindo o casamento e dando início ali à família. Uma só carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Havia lá a vegetação, havia os animais, mas ninguém estava à altura do homem, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O casal foi feito como coroa da criação e não havia ali alguém à sua altura. E Deus mesmo provê, então, uma que iria lhe auxiliar, lhe ajudar. E a mulher está para cumprir essa função dada por Deus, irmãos. Apoiar a missão do homem, ser ali aquela que ajuda o homem, auxilia o homem. Como já falei, sei que já fiz alusão, reitero, para uma fixação, aquela que completa a vida do homem. Essa é a verdade bíblica e o entendimento que nós, que somos norteados pela palavra do nosso Deus, devemos ter. O objetivo da lição são 3. Primeiro, mostrar que a união precisa estar firmada no corpo. Então, nós vamos aqui no primeiro tópico falar muito na questão dessa fundição de corpo, nesse atrelamento de corpo. É algo extremamente importante. Ressaltar também que a união precisa estar conectada na alma. Vamos falar no segundo tópico dessa conexão de alma, de pensamento, de sentimento, de emoções. E no terceiro tópico, explicar que a união precisa estar vinculada no espírito. Quando nós falamos do espírito do homem, é a parte imaterial do homem que se conecta com o espiritual. Isso vai ficar bem claro aqui. Então, a fundição, irmãos, de uma mulher, sexo feminino, com um homem, sexo masculino, cumprindo assim o propósito de perfeição de Deus, é uma fundição em todo ser do ser humano, corpo, alma e espírito. Precisa haver um conectar de toda a nossa essência, a essência do homem, unir-se à essência da mulher. Texto de referência, temos 2 aqui, né? O nosso professor, o comentarista, apoia esse tema tão precioso com 2 textos. O primeiro está em Mateus, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 5. Nos diz assim o texto sagrado. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa só carne. Ele põe aqui um ponto de interrogação, mas esse ponto de interrogação não aparece na Bíblia Sagrada, tá? Aqui pode ter sido um erro gráfico ou pode aqui ele ter colocado o ponto de interrogação. Eu acho meio difícil, né? Porque aqui é o texto, a narrativa do texto. Prefiro acreditar que é um erro gráfico, mas pode ter colocado aqui também como uma pergunta para nós, né? Nos fazendo aí pensar. É dessa forma com você, comigo? Então precisamos atentar para o texto e que seja dessa forma, irmãos. Uma só carne. Isso fala de unidade, fala de harmonia, de amor e cumplicidade. Observe que a vergonha vem a partir do capítulo 3, onde ocorreu a queda. A vergonha vem com a entrada do pecado no primeiro casal, nos nossos pais, papai Adão e mamãe Eva, e, consequentemente, a entrada do pecado na humanidade. Depois do pecado vem a vergonha. Antes do capítulo 3 de Gênesis, não havia vergonha. Ambos ali estavam e se completavam, e era a vontade de Deus para o casal que houvesse essa cumplicidade. Então, aqui no texto está: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. É uma afirmação, tá? Embora, como eu já observei aqui, ele coloca aqui um ponto de interrogação, como se esse texto fosse uma pergunta. Não é, é uma afirmação. Assim não são mais dois. A partir dessa fundição, dessa união que começa no casamento, não são mais dois, irmãos. Não existe mais mesa separada, cama separada, casa separada, 1000 vezes não, tá? Uma só mesa, uma só cama, uma só casa, tudo que adquirir é de ambos. É a verdade bíblica, a doutrina bíblica para nós cristãos que, como eu já falei, somos norteados e governados pela Bíblia Sagrada. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, a vontade de Deus, irmãos, para o casal, nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, e para nós, a vontade de Deus para a humanidade. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Alguém pode aqui, né, de forma equivocada, fazer uma pergunta: mas e o que Deus não ajuntou? Mas não é isso que o texto está dizendo. O ajuntar de Deus aqui entre um homem e uma mulher está fazendo referência à instituição casamento. Uma vez que chegue ao casamento, o casamento não pode ter data de validade, não é algo debalde, inútil, 1000 vezes não, é algo de extrema importância. Então, isso deve ser pensado antes. O que Deus não ajuntou deve ser pensado antes. E não devemos aí enfiar os pés pelas mãos, ser um leviano, imprudente e agir dessa forma, de forma leviana. Porque se nós tomarmos escolhas, decisões equivocadas, nós vamos colher as consequências dessas decisões. Então não podemos usar aí esse álibi: mas e o que Deus nos juntou? O casamento de um homem do sexo feminino com uma mulher do sexo... o casamento de um homem do sexo masculino, um homem do sexo masculino com uma mulher do sexo feminino, é a vontade de Deus. O casamento, uma vez casando, a vontade de Deus é que não se separe. Por isso que nós devemos entender que namoro, noivado e casamento não é brincadeira, é algo sério, e nós devemos
assimilar essa seriedade e ensinar os nossos filhos, irmãos. Eu tenho 2 filhos, tenho um casal, um menino com 25 e uma menina com 23. Fizeram aniversário agora esses dias, os 2. E eles são recém-casados. Isso deve ser ensinado. Eles foram bem orientados, bem ensinados a respeito dessas verdades. O que eu estou dizendo com isso? Essas verdades não podem estacar aqui em nós. Uma vez nós cristãos assimilando essa verdade, precisamos ensinar os nossos filhos. Nós não podemos entender e guardar conosco a doutrina bíblica. Precisamos compartilhar com os nossos filhos, nossos netos, aqueles que estão próximos, e pregar dentro dos nossos arraiais a doutrina de Deus, a verdade de Deus para nós cristãos. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, é o texto de 1 Coríntios, versículo 7. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Nós vamos tratar desse versículo um pouco mais à frente, então vamos seguir aqui para a introdução. Serem 2 uma só carne sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, é o que nós mencionamos no início, quando falamos dos 3 objetivos da lição. Envolve corpo, mas não deve estacar aí. Envolve alma e também envolve espírito. E nós vamos abordar essas 3 verdades. Onde 2 se fundem em um, observe que uma vez que casou, há uma fundição de 2 em 1. Não há mais espaço para individualismo. Acabou, irmãos. Não há mais espaço para individualismo. Então, o casamento, a instituição casamento, é a vontade de Deus. Não entra aí, não tem margem para dizer, mas e o que Deus não ajuntou? Porque o texto não está dizendo isso. Quando o texto diz que o que Deus ajuntou não separe o homem, é sobre a instituição casamento. A prudência, a cautela, o não ser um leviano deve vir antes de chegar ao casamento. Uma vez que casou, houve uma fundição e uma vez havendo esse atrelamento de um homem do sexo masculino com uma mulher do sexo feminino, não existe mais individualismo, não existe mais egoísmo, não existe mais egocentrismo, porque os 2 agora deixaram de ser 2 e são um. O que é de um é dos 2. Então, precisa haver essa conscientização dessa verdade, dessa doutrina bíblica. Vamos aqui falar sobre, no primeiro tópico, a união, então, do corpo. A união precisa estar no corpo. Unidade física, corpo. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada. Irmãos, no casamento, dentro do casamento, o sexo é a vontade do Deus eterno para o casal. E no sexo, o homem deve buscar o prazer da esposa e a mulher deve buscar o prazer do seu próprio esposo. Deve haver entendimento, sabedoria, precisa haver inteligência nesse ato. A coisa não pode ser feita de qualquer maneira, porque é algo extremamente importante dentro de um
todo, nós temos uma poesia nupcial, que é o livro de Cantares de Salomão. Precisamos ir até o livro de Cantares de Salomão, estudá-lo e aprender com essa poesia nupcial a intimidade que precisa haver, a cumplicidade que precisa haver entre o casal. Lá no livro de Cantares de Salomão, fala que o umbigo, em algumas traduções, e aí é necessário pegar aí, eu, por exemplo, eu estudo, tenho várias traduções, mas a Bíblia que eu uso de púlpito é uma revista corrigida muito antiga. Mas pegando aí essa revista corrigida e pegando uma NVI, que é uma tradução também muito boa, está para uma boa ajuda nossa também, a NVI vai deixar isso muito claro. Existe um texto, a poesia nupcial de Cantares de Salomão, que faz referência ao umbigo da Sulamita, da esposa ali de Salomão, lá dentro do livro de Cantares de Salomão. E é claro que nós, cristãos, não bebemos vinho. Então, ali faz referência a um umbigo da Sulamita como um cálice. Porém, nós tomamos Yakult, nós tomamos Danone. Então, irmãos, nós precisamos ser inteligentes, analisar o texto, ler o texto, não a galope, às carreiras, mas tomar tempo para pensar sobre o que estamos lendo. E o sexo, irmãos, dentro do casamento, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Deus está presente, é a vontade de Deus para o casal. Quem demonizou o sexo de forma equivocada e não bíblica foi a instituição católica, instituindo lá o celibato, como se alguém que não tocasse mulher fosse mais espiritual. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Você já observou alguém, conheceu alguém mais espiritual do que o apóstolo Pedro? E ele tinha sogra, ele era casado. Você conheceu alguém mais espiritual do que os profetas veterotestamentários? E eles tinham esposa, eram casados. Então, a Bíblia nos ordena a cada um de nós ter a nossa própria mulher. O casamento não tira a espiritualidade, não faz alguém que não seja casado ser mais espiritual, irmãos. Isso não tem fundamentação bíblica. Pelo contrário, o casamento é a vontade de Deus para nós. E dentro do casamento precisa haver também o sexo bem feito. Às vezes a mulher não procura o marido porque não sabe fazer um sexo como deve ser feito, como nos orienta ali na poesia nupcial. E para ficar ruim esse sexo feito pelo marido, precisa melhorar muito, porque é péssimo e é um dos motivos que a mulher não o procura. O mesmo acontece, às vezes, com o homem. A mulher não tem entendimento, sabedoria, mas nós temos, irmãos, um poema nupcial, que é o livro de Cantares de Salomão. Ali está a orientação para nós, marido, e também para a esposa. Pegue o livro, leia com calma. No entendimento bíblico, irmãos, nós precisamos todos os livros da Bíblia, os 66 livros do cânon sagrado, da vara de medir. Precisamos ir até o texto primeiro, estudar o texto dentro do seu contexto, ir lá.
naquela época, entendendo o contexto cultural, o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela ocasião, a finalidade do escritor ao escrever aquele livro, naquele momento, e depois de entendido lá, é que nós colocamos uma ponte daquele mundo ao mundo de hoje, no nosso caso aqui, no século 21, no contexto atual. E aí tiramos verdade prática para as nossas vidas. É dessa forma que se interpreta o texto sagrado. E não é à toa que Cantares de Salomão está no cano, está para nos trazer orientações. Quantos casamentos já foram desfeitos e têm sido desfeitos hoje, agora, nesse momento, por falta de sabedoria de um esposo, por falta de sabedoria de uma esposa. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o nosso manual, a Bíblia Sagrada, nos dá orientação sobre tudo. É somente o sexo? Não, somente não. Mas é também o sexo. É um todo. A nossa vida conjugal requer uma postura sábia em todas as áreas e também nessa. O sexo fora do casamento está embaixo da ira de Deus. A prostituição, a fornicação, o adultério, a bestialidade está embaixo da ira de Deus. Dentro do casamento, o sexo feito por uma mulher do sexo feminino com um só homem do sexo masculino, dentro do casamento é santo, é a vontade do Deus eterno para o casal. E deve-se buscar o prazer mútuo, é o que ele está falando aqui. Isso fala de unidade de física, corpo. A unidade física busca o prazer. Com quem, irmãos? Com a pessoa amada. Um só homem com uma só mulher. O querer de Deus para a humanidade. A geração de novas vidas, a unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração proporciona a geração de novas vidas, vem os filhos, depois dos filhos, vem os nossos netos, e a perpetuação da raça humana, irmãos. Observe que há um encaixe perfeito. A genitália é diferente para que haja esse encaixe, irmãos. E quem colocou a genitália do homem no homem e a genitália da mulher na mulher foi o próprio Deus quando os formou. Quem colocou o desejo, essa gana de um homem do sexo masculino por uma mulher do sexo feminino, esse desejo dessa mulher do sexo feminino por esse homem do sexo masculino, quem colocou esse desejo foi o próprio Deus, para que ambos se degustem, saboreiem dentro do casamento, que é a vontade de Deus para o casal. Esses desejos que nós, homens, temos pela nossa própria e única mulher, esse desejo que a nossa esposa tem por nós é inerente, irmãos, é inato. Esse desejo foi algo colocado pelo próprio Deus dentro de nós. E é a vontade de Deus, uma vez que foi Ele que nos fez assim, para que seja, então, extravasado, digamos assim, dentro do
casamento. No início era somente Adão, depois Deus fez Eva. Foi o próprio Deus que observou a necessidade de formar a mulher para ser companheira do homem. Observe, irmãos, que não há espaço aí, foi o próprio Deus quem fez. Não foi obra de outro, a não ser de Deus, no estado perfeito. No início era somente Adão, depois Deus, o próprio Deus, fez Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Em seguida, de dois, Deus manda voltar a ser um novamente. Era o estado perfeito, o querer de um Deus perfeito, e tudo que o Deus perfeito faz é perfeito. Observe, irmãos, doutrina bíblica para você, minha irmã, meu irmão, e para mim. E não é, aqui não tem espaço para ideias humanas, doutrina de homem, mas aqui está a doutrina de Deus, e uma vez entendida, deve ser seguida por nós. Unir-se dá a ideia de ser colado. Houve uma fundição, como já temos falado, colado, grudado um ao outro. Quando você desmembra algo colado, há ferimentos e cicatrizes de ambas as partes, e é o que acontece quando alguém, depois de casado, se divorcia, se separa. O que acontece com o divórcio, com a separação? Há ferimentos para sempre, irmãos. Há cicatrizes para sempre. Por quê? Porque ambos eram uma só carne e agora resolveram por conta própria se separar. Numa alusão de como é estreito o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é algo tão sério e tão estreito, irmãos, que uma vez que uniu, que colou, uma vez que grudou, separando, haverá cicatrizes e ferimentos para sempre. Mas o propósito de Deus, irmãos, aqui está a doutrina bíblica para você, minha irmã, meu irmão, para mim, para nós, a igreja. Mas o propósito de Deus, ao contrário de que haja um descolar e que haja consequências de ferimento e cicatrizes, mas o propósito de Deus, ao contrário de que haja um separar, o propósito de Deus para a sua vida, minha irmã, meu irmão, e para a minha vida. O propósito de Deus para o casamento é algo muito mais sublime do que unir só corpos. O propósito de Deus é que haja essa união de corpos e que também, como nós vamos falar no tópico 2, haja uma união de alma, haja um atrelamento de alma. E o propósito de Deus ainda é mais vasto, porque também no tópico 3 nós vamos falar que é necessário haver um atrelamento de espírito. Precisam estar conectados no corpo. Sim, é de grande importância, irmãos. Observe, eu reitero, para uma fixação, esse desejo que nós, como marido, temos pela nossa própria esposa e a esposa tem pelo próprio marido, é algo dado pelo próprio Deus, é inerente, é inato, faz parte da nossa natureza humana e deve ser extravasado dentro do casamento. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A alma e o espírito, irmãos, vão se manifestar e tomar forma por intermédio do corpo. E precisa haver, então, um atrelamento de corpo, mas também um atrelamento
de alma, de espírito, precisa haver, então, uma fundição de toda a nossa essência, a essência do ser humano. A união do corpo é a entrega física de uma forma responsável. Nós precisamos entender que nada pode ser forçado, precisa haver um consenso, muita conversa, irmãos. Cada mulher é única, não existe mulher igual. Cada homem é único, não existe homem igual. O que você está falando com isso, irmão Luciano? Eu estou falando que precisa haver diálogo para que haja um entendimento, para que o esposo saiba o que a esposa gosta, a maneira que gosta, o que gosta, e a esposa precisa conversar com o esposo para que também entenda o que esse esposo goste e o que ambos têm prazer, e haja um consenso com, é o que ele coloca aqui, responsabilidade nessa entrega, e ambos, irmãos, sejam felizes. É muito importante, irmãos, que haja sexo dentro do casamento. Nenhum casamento vai permanecer sem o sexo, que também, observe essa palavra que eu estou aqui salientando, que também é de grande importância dentro do casamento. Consensual e com amor. É necessário, irmãos, que haja preliminares, é necessário que haja contemplação, como contemplamos uma obra de arte. E é isso que a nossa própria esposa é, uma obra de arte. É isso que o marido deve ser para a sua própria esposa, uma obra de arte. Deve-se falar, irmãos, palavras de elogio no ouvido, deve ser falado, elogiado com sinceridade, expressar o que sente, irmãos. Tudo isso é importante, tudo isso está entendido na poesia nupcial de Cantares de Salomão. A contemplação está lá, irmãos. O falar, o elogiar, está tudo lá no livro de Cantares de Salomão para nos trazer sabedoria, porque a Bíblia Sagrada nos dá, irmãos, entendimento, conhecimento, nos faz sábio em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia Sagrada nos norteia, nos governa, e para entendermos a verdade bíblica, precisamos debruçar sobre o rolo sagrado, entendendo cada texto dentro do seu contexto, e não colocar na Bíblia o que ela não diz. Não é fazer exegese, é fazer exegese, sacar, arrancar do texto sagrado as suas verdades para praticar essas verdades, doutrinas bíblicas para nós. Adão disse que Eva seria osso dos seus ossos e carne da sua carne. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Do mesmo modo, o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa. Isso não significa, irmãos, que devemos obrigar a mulher, e também não significa que a mulher deva nos obrigar a fazer algo. Irmão, tendo prazer e sendo bom para ambos, ambos vão querer sempre vão desejar. Quando nós temos prazer em algo e é gostoso, é bom, nos dá satisfação, sempre estamos querendo aquilo que nos dá prazer, nos dá satisfação. Quando não queremos é porque é ruim. Então,
nós, esposo e a nossa esposa, sejamos sábios, inteligentes e não deixamos que a coisa caia na rotina. Eu sou casado há mais de 25 anos, indo aí para caminhando para os 26 anos de casado e precisa, irmãos, nós estarmos aí sendo criativos, inteligentes, irmãos, e sendo sábio. E a Bíblia Sagrada, o rolo sagrado, as sagradas letras nos dão sabedoria. No casamento não se faz guerra de sexo, nem barganha. Deve ser de livre, o que eu acabei de falar, e espontânea vontade, sem coação. É isso. Não precisa haver coação. Quando há prazer, há o desejo de que seja feito muitas vezes, várias vezes, sempre, porque há prazer, é gostoso, é algo bom. Se não há, é porque é ruim, não está sendo prazeroso. E cada um de nós precisamos fazer uma autoavaliação e ser sábio e não insensato ou tolo. Mas a partir de agora não se pode defraudar. Defraudar é tirar, suprimir, esconder, evitar um ao outro, senão por consentimento mútuo e por algum tempo para se aplicar a oração ou a consagração. É o texto que nós falamos que iríamos tratar, um dos textos que está como texto de referência. Em algum momento, nós vamos reservar tempo para o jejum, que é bíblico, e precisamos, cada um de nós, jejuar. E jejuando, nós vamos nos abdicar também do sexo com a nossa esposa, desse ato que é santo, é puro, é perfeito. Porém, nos abdicando, nesse momento, nesse período de jejum, precisa haver um acordo, um consenso entre ambos. E a Bíblia nos dando sabedoria, o que nós vamos fazer? Durante a semana, vamos intensificar o estar juntos e vamos marcar um período no final de semana, que seja um exemplo que eu estou dizendo, para então agir dessa forma, se dedicar mais, a uma oração mais intensa, ao jejum, e havendo um consenso não tem problema, desde que não seja por muito tempo, para não sermos tentados pelo príncipe da potestade do ar, o diabo. Nós, quando éramos solteiros, nós dizíamos para nossa mãe: mãe, eu vou buscar Deus. E passávamos dias e dias buscando a Deus, éramos solteiros. Mas hoje, como casado, irmãos, se casado nós formos para um lugar isolado, um monte que seja, ou em algum outro local isolado, e passar dias sendo casado, ao contrário de ser espiritualidade, passar dias buscando a Deus e deixar nossa esposa em casa, ao contrário de isso demonstrar espiritualidade, demonstra carnalidade da nossa parte, porque não estamos sendo bíblico, não estamos seguindo as orientações do nosso Deus para nós. Então precisa haver um consenso e não pode ser por muito tempo, é a orientação bíblica, e nós que somos governados pelo rolo sagrado, pelas sagradas letras, que temos a Bíblia Sagrada como a nossa lei, precisamos ser bíblico em tudo aquilo que a Bíblia nos orienta. Paulo recomenda que, se isso acontecer, que se junte novamente. Se acontecer esse período de uma separação para se dedicar ao jejum, que se junte novamente e rapidamente. É a orientação bíblica,
para que Satanás não tente por causa da incontinência, falta de controle, dificuldade de segurar o apetite sexual. Fatores que influenciam uma só carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor. Nós precisamos orar pela nossa esposa diariamente. A esposa precisa orar pelo marido diariamente. Precisamos orar, irmãos. Quando ele diz aqui, para que uma só carne funcione, precisa de Deus, Deus precisa ser o apoio, a base desse casamento abençoado, feliz. Precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa haver amor, responsabilidade, precisa de diálogo, irmãos, conversar, falar, o diálogo, trocar pensamentos, ideias, expor o que está pensando, os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos, conversar, tomar tempo para o diálogo, precisa de renúncia também, ceder, ser flexível, precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicar um ao outro. Nós, irmãos, precisamos, e muitas vezes na nossa trajetória como cristão, engatar a marcha ré e voltar. E isso é maturidade. Então, precisa haver um recuar. Recuar com um gosto amargo para mais na frente avançar com sabor de mel. Então, às vezes é necessário fazer um recuo, mesmo que isso possa nos trazer uma certa frustração a princípio, para que um pouco mais à frente haja um avanço com mais sabedoria, com mais entendimento. Uma só carne cuida. Isso fala, irmãos, do momento de dificuldade que todos nós vamos passar, momento de doença. O esposo está sempre ao lado da esposa que porventura venha adoecer. A esposa está sempre ao lado do esposo que porventura venha adoecer. Isso vai acontecer, é inevitável. Então, uma só carne cuida, está ao lado para o que deve, na alegria, sim, mas também no momento de dificuldade. Ama, respeita, precisa haver respeito, confiança entre o casal, vê as necessidades e auxilia. Irmãos, precisamos ajudar nossas esposas com os afazeres domésticos, irmãos. Lavar uma louça, nossa esposa põe lá a roupa na máquina para lavar, e é uma ajuda estender uma roupa para ela, ou depois dela colocar na máquina, ela mesma estender, recolher a roupa do varal para ajudar, varrer um quintal, lavar um banheiro. Às vezes a nossa esposa, para nos ajudar, trabalha fora, embora sejamos o provedor, o supridor do lar, porque somos o cabeça da nossa esposa, estamos para prover, para suprir. Quantas vezes nossa esposa está para nos ajudar, para aumentar o soldo da família, chega do trabalho cansado, prepara uma comida, né? Sirva a esposa no quarto de manhã. É muito importante levar um café, ela está dormindo, levar um café, um pãozinho fresquinho, né? Para expor tudo isso, irmão, só contribui, é coisa nossa. Vê as necessidades, auxilia. A nossa esposa nos ajuda tanto, irmãos. Nós não vamos deixar de ser homem por lavar uma louça, por estender uma roupa para ajudar a nossa esposa. Pelo contrário, isso é uma honra, nos dá dignidade, irmãos. Um homem insensato e tolo vai pensar que deixa de ser homem por ajudar a esposa, mas nós não, irmãos. Nós não somos norteados, irmãos, por essa sociedade.
nós somos norteados pela palavra do nosso Deus e é isso que a Bíblia Sagrada nos orienta, nos ensina. Seja sábio e procedamos dessa maneira, dessa forma. Vê as necessidades, auxilia. Uma só carne não se restringe ao ato sexual apenas, vai além disso. É o que eu já tenho falado. O ato sexual é santo, é puro, é perfeito dentro do casamento e faz parte de um todo, irmãos. Existe uma simetria, uma conformidade. Isso fala de o ato sexual bem feito, com entendimento, com sabedoria. E a palavra de Deus, a poesia nupcial, livro de Cantares de Salomão, nos dá esse entendimento nessa área. E dentro do casamento também, irmãos, haverá momento de doença e é o momento que nós precisamos estar lado a lado até que esses desafios passe. Esposo ajudando a esposa auxiliando o marido. Então, casamento é um todo e nós temos orientações bíblicas para tudo dentro do casamento, como entrar, como sair, como proceder. O casamento também funciona como companhia. Isso é muito importante, ser o companheiro um do outro, estar juntos. Não é bom estarmos só. A solidão é horrível e deprime, irmãos. Se alguém está se isolando de forma exagerada, algum problema essa pessoa tem, porque nós não fomos feitos para viver isolado. É claro, irmãos, que algumas vezes nós vamos nos isolar para buscarmos a face do nosso Deus, para estudarmos o rolo sagrado, as sagradas letras. Isso é muito saudável. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que sempre estão isolados, são antissociais, vivem uma espécie de vida eremita. Algum problema psicológico tem, emocional, precisa de tratamento da medicina. Isso não é algo normal. Algum distúrbio tem e precisa buscar o auxílio de um profissional na área, de um médico, porque a solidão é horrível, irmãos, é deprimente e o próprio Deus observou isso e nos fez para viver em sociedade, irmãos. E agora nós temos a nossa esposa, a esposa nos tem para o companheirismo, irmãos, para estarmos ali como melhores amigos. O casamento também funciona como companheirismo, modo solitário, amistoso, cordial, bondoso, leal, no convívio entre duas pessoas. Então há essa solidariedade, há esse conviver entre o esposo e a esposa e é saudável para o relacionamento. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Embora, irmãos, cada uma pessoa seja uma pessoa única, é quando ele diz aqui que a individualidade permanece, é que cada um tem o seu jeito, e isso é saudável, é precioso, precisa ser dessa maneira. Porém, o individualismo é uma outra coisa, deve ser eliminado. Por quê? Porque agora, irmãos, o que é de um é dos dois. Nós somos somente um. É o cordão de 3 dobras que não se quebra com facilidade. Somos nós e o nosso Deus conosco, dentro do casal, junto com o casal, é a esposa, o esposo e um Deus todo-poderoso nos ajudando. Então, irmãos, há essa união de corpo e precisa haver também a união de alma.
Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento fala de alma, pensamentos. Precisamos, como eu já fiz referência, compartilhar as nossas ideias, os nossos pensamentos, experiências, precisa haver diálogo, conversa, emoções, sentimentos, precisa ser compartilhado, vão chorar juntos, vão sorrir juntos. É preciso que haja no casamento amor e sentimento precioso, diálogo, cumplicidade é algo extremamente importante e para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Precisa estar conectados na alma, irmãos, também, além de conectado no corpo. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejo, tudo que o nosso próprio Deus colocou em nós, irmãos. Sentimentos, e precisamos expressar os nossos sentimentos com a nossa esposa, a esposa com o esposo, os desejos, irmãos, falar. Como que nós vamos entender o que o outro quer, o que o outro gosta, se nós não falarmos, expressarmos o que desejamos, o que nos agrada? Efetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo, parte imaterial do ser humano, a alma. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena, porque a união é tão profunda que quando um sente, o outro também sente, devido a essa união de alma. Porque estão conectados, há uma conexão de corpo e também, como nós estamos falando agora no segundo tópico, de alma. Um complementa o outro, que falamos no hebraico, aquela que completa a minha vida. As características emocionais começam a ficar parecidas. Há um convívio, irmãos, tão íntimo e por tanto tempo que começamos a ficar parecido um com o outro, o esposo com a esposa com o esposo. Se um se entristece, o outro não tem alegria, fica triste também. Quando um está feliz, a felicidade alcança também o outro, e essa felicidade é compartilhada através do diálogo, contando o que aconteceu durante o dia, para a esposa, quando chegamos do trabalho, a esposa mesmo pergunta como foi o seu dia e precisa haver esse diálogo. Segue rigorosamente o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A consciência de não trocar o casamento por nada. Irmãos, o casamento não deve ser desfeito e quando der algum problema, deve ser consertado. Quando nós temos um problema na nossa casa, alguma coisa dá defeito, ou no nosso veículo deu um problema, deu um defeito, quem dentre nós jogamos a nossa casa fora? Quem dentre nós jogamos o nosso veículo fora? O que nós fazemos? Nós consertamos a casa quando tem algum problema. Quando o veículo dá uma pane, nós consertamos o veículo. E o casamento deve ser da mesma forma. O casamento não deve ser desfeito, irmãos, lançado fora. O casamento deve ser consertado. Devemos analisar, avaliar e ver o que precisa ser feito, diagnosticar o problema e consertar. Devemos ter consciência de não trocar o casamento por nada, irmãos. Nós podemos ter as nossas fantasias e devemos, dentro do casamento, sejamos sábios, e não deixamos aí
a coisa cair na rotina. O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Irmãos, a reconciliação sempre é possível. Para tanto, é necessário que haja flexibilidade, que o homem ceda um pouco, que a mulher ceda um pouco. Muito diálogo, não deixe a coisa cair na rotina. Passeie com a esposa, saia, vá para um lazer, vá para uma praia, vá para uma piscina, um cinema, saia do contexto, irmãos. Eu estou aqui em casa em um contexto muito intenso de estudo, de debruçar sobre o rolo sagrado, estudar diariamente, preparar a aula e compartilhar essa aula aqui, né, como estou fazendo nesse momento. Meu irmão, sempre estou com a minha esposa passeando, saindo desse cenário, vendo uma série. Nós agora mesmo estamos vendo uma série policial junto, preciosa, uma espécie de FBI, tem algumas situações, alguns problemas e os policiais vão lá e solucionam o problema, resolvem o problema. Minha esposa ama essa série e eu estou lá assistindo com ela. Saia do contexto. Não deixe a coisa cair na rotina. Passeie. Mas eu não tenho condição. Vai numa praça, come um cachorro quente. Eu não tenho condição de comer um cachorro quente. Tome um sacolé, saia desse cenário. Faça visita a algum parente que já não vê há anos. O que nós não podemos, irmãos, deixar a coisa cair na rotina. E se a coisa chegou a um momento que exige uma reconciliação, meu irmão, se está passando por alguma dificuldade, chegou a tanto, permitiu chegar a tal ponto de estar quase se separando, por favor, irmãos, optemos nós sempre pela reconciliação. É possível voltar a ser o que era antes e ser ainda melhor do que era antes. Seja sábio, esposo, seja sábio, esposa, seja sábio, irmão Luciano, sejamos nós, estou falando a todo tempo para nós cristãos, para a igreja que tememos o nosso Deus, reverenciamos e amamos o nosso grande Deus, o grande eu sou, o eterno. Meus irmãos, precisamos entrar pelo caminho da reconciliação. Mas a união, irmãos, que precisa ser de corpo, de alma, também precisa haver no espírito do próprio ser humano. Unidade espiritual, espírito. A unidade espiritual busca sentido para a vida e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. Meu irmão, nós precisamos desenvolver essa vida pia, vida de oração, de jejum, de busca, de estudo bíblico, teológico, junto com a nossa esposa, dentro do nosso relacionamento, família, casamento, junto com os nossos filhos também. Precisa haver esse desenvolvimento, né, na vida pia, porque espírito do homem é a parte imaterial que nos põe em contato com o nosso amado Deus, irmãos. Então, nós precisamos conversar dentro de casa sobre Bíblia, sobre doutrina bíblica, com os nossos filhos, com a nossa esposa, a esposa com o marido, o que pensamos sobre a obra de Deus, o Evangelho, o plano de salvação, as boas novas de salvação, métodos de abordagem, como abordar para que haja uma expansão no reino de Deus, falar sobre a nossa missão aqui na terra, o porquê estamos aqui ainda, os livramentos que Deus nos dera nessa caminhada, tem nos trazido até aqui.
e alguns livramentos que nós nem tomamos conhecimento que foi livramento. Tudo isso, irmãos, deve ser compartilhado. As fases difíceis que passamos no início do casamento e trazer a lembrança, o que Deus fez, os grandes feitos de Deus na nossa vida, os grandes milagres, aquilo que nós não tínhamos condições também na área financeira, porque nós somos mordomos. Tudo que temos, nós recebemos da parte do nosso Deus para administrar, para gerir. E tudo isso deve ser conversado, irmãos. Quando morávamos de aluguel e Deus fez um milagre, nos deu a casa própria. Quando não tínhamos condições nem de adquirir uma bicicleta e Deus nos deu um carro zero. Tudo isso, irmãos, deve ser falado, trazido à tona. Deve ser comunicado entre ambos os grandes feitos de Deus. Ah, meu irmão, se não fora o nosso Deus, irmãos, nós há muito já teríamos sucumbido, ido a pique. Mas o nosso Deus, irmãos, como Ele é um Deus grande, todo poderoso, e Ele nos ajudou nessa caminhada, como Ele tem nos ajudado. Tudo isso, irmãos, faz parte de um desenvolvimento e de um amadurecimento espiritual. Os nossos filhos também precisam ouvir as nossas experiências de vida. Claro que eles terão, cada um deles, a experiência deles, com certeza, mas precisam, irmãos, ouvir o que Deus fez conosco, a dificuldade da caminhada, as lutas, as provações, quanto Deus nos corrigiu, nos disciplinou, nos provou, e o que Ele fez nos dando condições de erguermos o pendão, a bandeira da vitória. E, irmãos, tudo isso faz parte, irmãos, de uma vida pia, de uma vida de entrega a Deus, de busca. Como vale a pena se dedicar a Deus, a sua obra, um Deus precioso, bendito, bondoso, um Deus de toda graça. Então, irmãos, precisa haver esse desenvolvimento, irmãos, junto de ambos, marido e mulher, no relacionamento com Deus. Precisamos orar junto com a nossa esposa, a esposa precisa orar junto com o marido, precisamos jejuar em um mesmo propósito, ambos juntos, e tomar tempo, marcar, irmãos, como é importante. Existem alguns assuntos de extrema relevância e importância que exige um milagre da parte de Deus, algo sobrenatural, e nós marcarmos com o nosso Deus um momento, às vezes pela madrugada, para falarmos com Ele a respeito desse assunto específico. Quantas vezes um amigo nosso da igreja vai falar conosco, trazer uma situação, precisando com muita urgência de que uma porta de emprego seja aberta, e nós, marido e mulher, vamos marcar um momento para que numa madrugada ou em qualquer outro horário estejamos ali orando, somente pedindo a Deus, buscando a face de Deus, para que a vontade de Deus, para esse pedido de um irmão que precisa de uma porta de emprego aberta, que Deus nos responda e estabeleça a vontade dele, do próprio Deus, nesse particular. Irmãos, tudo isso faz parte, irmãos, de uma vida de desenvolvimento na piedade. O Espírito entra em contato no âmbito espiritual. O Espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano que se comunica e se relaciona com Deus. Deus é Espírito e só podemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Precisa estar conectados no Espírito, precisa haver, irmãos, essa conexão espiritual, como já tenho acabado de fazer alusão. O Espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no Espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma. Precisamos, irmãos, entender a importância da conexão
do corpo, a conexão da alma, mas não podemos estacar aí, irmãos. Precisamos avançar e entender a conexão do espírito, irmãos, e desenvolvermos espiritualmente junto prazer e sentimento sem razão. A razão é de extrema importância. Nós falamos com o nosso Deus, irmãos, e o culto é racional, oração é racional. Nós precisamos nos expressar para o nosso Deus, irmãos, e recebermos dele orientações através da sua bendita e preciosa palavra. Isso fala de entendimento, irmãos, de razão, isso fala de sabedoria, de tomar tempo para entender o que Deus quer para nós. Precisamos, irmãos, pedir a Deus sensibilidade e iluminação no texto sagrado, nas sagradas letras, para que possamos entender o querer de Deus, irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida, a vida do casal. O corpo pode deixar de ser atrativo, em algum momento vai diminuindo essa atratividade devido aos anos, vão passando, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Irmãos, nós precisamos desenvolver junto, nós com a nossa própria esposa, tanto na área da conexão do corpo, como na conexão com a alma e também na conexão do espírito. Hoje há muitos casamentos não integrais, não totais, mas parciais. Não deve ser assim, irmãos. Precisa haver uma integralidade, irmãos, de corpo, alma e espírito. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito, ligados no espírito. Os dois exercem a mesma fé, buscam, adoram e servem a Deus no mesmo espírito e propósito. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento é a vontade de Deus para nós, irmãos. E nós precisamos prezar, cuidar, tratar o casamento, essa união tão preciosa. A presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente, irmãos. E nós precisamos, para manter essa presença, buscar diretamente na fonte. E Ele mesmo, o nosso amado Deus, é a fonte. Não existe outro mediador a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e pela intermediação do único mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos acesso imediato ao Santo dos Santos, à presença do nosso Deus. E nós, irmãos, a esposa, junto com o esposo, precisa ir à fonte, sempre, e a fonte é o nosso amado Deus. A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo, mas necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão, fazer algum projeto sem consultar ou falar com Ele. Irmãos, todas as nossas decisões precisam ser tomadas na direção, na orientação e na vontade do nosso Deus, irmãos, para que não enfiemos aí os pés pelas mãos, para que tenhamos uma boa colheita, porque a lei da semeadura é uma lei vigente, atual, e nós precisamos plantar de acordo com a vontade de Deus para que não tenhamos aí consequências, irmãos, desastrosas. Então, precisamos agir consultando Deus primeiro, dentro da orientação do querer de Deus para a nossa própria vida.
O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença de Deus. É Deus no nosso casamento, irmãos. Estarmos debaixo da bênção dele. Mas Deus se faz presente quando há temor, reverência, veneração a ele e obediência à sua palavra. Por isso, vemos a diferença que faz no lar quando o homem teme ao Senhor. Há uma diferença abissal, irmãos, quando nós tememos a Deus e andamos nos caminhos do nosso amado Deus. Nunca podemos renunciar àquilo que Deus fez. As coordenadas foram do próprio Criador. Está tudo dentro da sua bendita e preciosa palavra. O rolo sagrado, as sagradas letras. Aqui está o nosso padrão, o nosso referencial. A palavra do nosso Deus é um aferidor. Ela não é verdadeira, ela é a verdade. Ela é o padrão pelo qual nós aferimos todas as demais coisas. Nós somos governados pelo rolo sagrado, pela Bíblia Sagrada. Se não fosse possível, então ele não teria declarado em sua palavra o que ele declarou: e serão os dois uma só carne. E que possamos trabalhar, desejar que seja estabelecido essa verdade. Essa união conjugal é um processo que acontece e se concretiza ao longo do tempo. Irmãos, isso não é dado de uma vez para sempre. Não é como um acender de uma lâmpada. É um processo que acontece e vai se concretizando ao longo do tempo. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo o nosso amado Deus, Deus me dando vida até lá, na próxima pré-aula nós estaremos aqui falando sobre a lição de número 13, com o tema Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita, meu Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da tua bendita e preciosa palavra. Meu Deus amado, eu peço uma bênção especial, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. Estaremos, ó Pai, assistindo essa pré-aula. Meu Deus amado, nós cremos no teu poder. Tu és um Deus de milagres, Senhor amado. Um Deus vivo e todo-poderoso, grande eu sou. E nós somos completamente, totalmente dependentes do Senhor, ó Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, nos dê coragem, ânimo, força, ó Pai querido, para continuarmos, ó Deus, cumprindo a nossa missão aqui na face da terra. Ó Pai querido, abençoa nossas esposas, nosso filhos, Senhor amado, ajuda-nos nessa caminhada. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor e lhe agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus.